Fala, gente, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre a história do Brasil. E começar a falar sobre a história do Brasil é começar a mencionar o chamado período pré-colonial. O período pré-colonial, para alguns historiadores, vai de 1500 a 1530 e para outros de 1500 até 1534, quando a gente tem o processo da estrutura administrativa implementada por Portugal aqui no Brasil, as chamadas capitanias hereditárias. A gente vai trabalhar com este recorte, o primeiro recorte de 1500 a 1530, beleza? Antes de começar a narrativa, que é sempre mais cansativa, eu acho importante que vocês guardem algumas palavras-chave quando a gente pensa o chamado período pré-colonial. Além disso, que vocês também estruturem 3 perguntas, e essas 3 perguntas elas são fundamentais. Por quê? Porque elas dão conta de resumir todo esse período inicial de nossa história, beleza? Então, é preciso que vocês guardem as seguintes palavras. Pau-Brasil, estanco régio, escambo, expedições de reconhecimento, expedições guarda-costas, e extrativismo vegetal e predador. Então, esses elementos eles são importantíssimos, por quê? Porque nos ajudam a entender todo esse período denominado de período pré-colonial. Quais são as 3 perguntas que são perguntas fundamentais? E para facilitar, eu vou falar cada uma dessas perguntas e na sequência eu já faço aí a resposta com vocês, beleza? A primeira grande questão que se levanta é, se Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil em 22 de abril de 1500, por que Portugal demorou cerca de 3 décadas para iniciar o processo de colonização? Então, de 1500 a 1530, Portugal não demonstrou um interesse efetivo por esse território. Quais teriam sido as motivações? A primeira delas, que a gente pode citar, é que os registros realizados pelo Vaz de Caminha foram registros que não destacaram as riquezas existentes no Brasil. Até pelo fato de que o que se via do litoral eram terras e matas. E é exatamente isso que a gente vai ver nos relatos ou na carta de Pero Vaz de Caminha. E, portanto, é um olhar extremamente eurocêntrico e um olhar que não vai revelar as riquezas que Portugal ambicionava encontrar em territórios como o território brasileiro. Okay? Eu vou fazer a leitura de uma passagem que ela é bastante... ela exemplifica muito bem o olhar do Pero Vaz de Caminha sobre a nossa terra. É uma passagem bem curta, mas a gente consegue perceber, basicamente, este olhar eurocêntrico, esse olhar cristão sobre o novo território. Vamos lá, abre aspas. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem do vinhos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, ele vai indicar nessa passagem, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Aí ele já deixa bem claro que não há riquezas, ou que aparentemente não existem riquezas neste território, mas, por outro lado, existe uma gente, e essa gente pode vir a ser catequizada. Né? Então, eles pregam aí a ideia de salvação a partir do cristianismo, a partir do catolicismo. Então, essa passagem ela é importante porque ela imprime um olhar de Pedro Vaz de Caminha, que é um olhar basicamente eurocêntrico, né? É exemplar dos olhares, ou do olhar que o europeu neste momento vai ter sobre o restante do mundo e, consequentemente, sobre o próprio Brasil, sobre a própria América. Tá? Então, pensar nessa primeira pergunta, né, por que Portugal teve um relativo desinteresse nos primeiros anos, ou seja, nas 3 primeiras décadas, é pensar, primeiro, que não existiam registros efetivos de que aqui havia riqueza. Um outro ponto fundamental é observar que Portugal era uma nação que tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes neste período. É um Portugal que, desde o começo do século XV, desenvolvia, estruturava o que a gente chama de grandes navegações. Portugal vai promover o chamado périplo africano, vai dominar parte do Oriente através ali da cidade de Calicut. E, consequentemente, não havia um interesse, né, e nem número suficiente de pessoas para povoar todas essas regiões. Então, uma baixa densidade demográfica vai acabar também interferindo neste posicionamento que Portugal vai ter em relação ao Brasil. E o ponto que é o ponto fundamental, por que Portugal não vai ter um interesse efetivo nos nossos territórios, ou no nosso território? Porque Portugal, neste momento, ele domina de forma hegemônica, domina de forma quase absoluta o comércio no Oriente. E, claro, a lucratividade que ele extraía daquele comércio com o Oriente era uma lucratividade absurda. E para explorar o Brasil, você precisava montar toda uma estrutura, e isso, claro, ia pesar nos cofres portugueses, e boa parte dos recursos, boa parte dos investimentos no processo, nesse projeto colonizador, Portugal já havia consumido ali na região do Oriente. Tá? Então, pensar esta primeira pergunta é citar esses 3 elementos como elementos fundamentais. Uma outra questão que se levanta é,
não houve um interesse efetivo pela colonização. Beleza, Portugal passou por aqui, deixou o território haver navios, ou seja, esse território passou a ser escanteado e ninguém mais ouviu falar sobre ele. Não é bem assim. O que a gente vai ter durante esse período pré-colonial? A gente vai ter uma atividade econômica sendo desenvolvida nessa região, que a gente vai chamar de América Portuguesa, né, o que viria a ser o Brasil. E essa atividade econômica é a extração do pau-brasil, né, o extrativismo vegetal, uma atividade extremamente predatória, né, que vai, consequentemente, consumir a Mata Atlântica, basicamente toda a Mata Atlântica, da região, do litoral do Rio Grande do Norte até a região do Rio de Janeiro. Então os caras vão destruir praticamente tudo, vão desmatar praticamente tudo. Tá? Então quando a gente fala de período pré-colonial, é importante a gente destacar esse elemento, que é um elemento econômico, né? A extração do pau-brasil. Então essa seria a segunda pergunta. Né? Qual foi o centro da economia brasileira no período pré-colonial? O centro da economia brasileira no período pré-colonial foi o extrativismo vegetal do pau-brasil. E como é que funcionava essa exploração do pau-brasil? Né? Primeiro, o extrativismo vegetal, né, o pau-brasil, pertencia à coroa portuguesa. E, portanto, essa coroa portuguesa, ela tinha em mãos o que a gente chama de estanco régio, o monopólio, ou seja, o monopólio da exploração deste pau-brasil. O que essa coroa portuguesa vai fazer? Ela não está disposta a colocar a mão no bolso e, consequentemente, consumir mais recursos numa aventura exploratória. O que ela faz? Ela vai conceder aos chamados cristãos novos, que são judeus convertidos, a possibilidade de explorarem esse território brasileiro, esse litoral brasileiro. E essa exploração tem a ver, portanto, com o estanco. Né? Então a coroa portuguesa autoriza a alguns particulares para que esses particulares pudessem estabelecer o extrativismo do pau-brasil. Mas não pensem que são os portugueses que vão entrar nas matas e vão fazer o desmatamento, vão retirar essa madeira, vão levar para a praia e, consequentemente, depois vão atravessar o oceano, chegar lá na Europa e vão começar a comercializar o pau-brasil por conta da tinta vermelha. Não é bem assim. O que a gente vai ter? A gente vai encontrar uma relação que é a relação de escambo. Os portugueses eles vão ter uma relação, a princípio, amistosa com algumas tribos indígenas. E essa relação amistosa fez com que houvesse entre eles uma troca. Se por um lado havia por parte dos portugueses o interesse sobre o pau-brasil, por outro, havia por parte dos indígenas o interesse naqueles produtos que os portugueses traziam de Portugal, traziam lá da Europa. Então, como é que funcionava esse escambo? O indígena ele fazia o recorte do pau-brasil, levava para o litoral, armazenava no que a gente chama de feitoria, seriam armazéns, enfim, galpões, até que os portugueses chegassem. Né? Ao chegarem, os portugueses faziam uma troca, entregavam para os índios armas, machados, facão, entregavam miçangas, enfim, as chamadas bugigangas ou quinquinharias, e em troca levavam o pau-brasil, que era um produto extremamente ambicionado na Europa desde a Idade Média, né? Porque por conta tanto da madeira, fabricava ali móveis, mas também, sobretudo, por conta da tinta vermelha que esse pau-brasil acabava possibilitando. Tá? Então, a segunda questão é uma questão bem tranquila, é pensar qual que era o centro da economia brasileira neste período, pau-brasil. Como é que se dava o funcionamento? O monopólio pertence ao rei, ou seja, o estanco. Esse rei ele concede uma permissão para que um terceiro faça essa exploração, só que esse terceiro ele não vai entrar na mata para fazer o porte do pau-brasil. Ele estabelece uma relação de escambo, uma relação amistosa, uma relação de troca com o indígena, que faz o recorte, corta este pau-brasil, leva para a feitoria e a partir dali você tem essa troca propriamente dita. Beleza? Um outro ponto fundamental, uma terceira questão que é fundamental para a gente entender esse período, quais teriam sido as razões que levaram o então rei Dom João III a mudar de comportamento. Né? Então, a gente teve 3 décadas em que Portugal não teve um interesse efetivo na colonização do Brasil. O que teria levado esses portugueses a mudarem de posicionamento? Né? São vários os motivos, são vários os fatores. Primeiro, que desde 1504, mais ou menos, o litoral brasileiro ele vinha sendo atacado por uma série de corsários, especialmente corsários franceses, piratas, que mantinham relações com outras tribos indígenas, sobretudo as tribos, os tupinambás. Então, havia uma relação amistosa entre franceses e outras tribos estas que os portugueses não tinham contato, não viam eles ali, não os viam como aliados. Então, havia uma ameaça de franceses ou dos franceses no processo de invasão dessa costa brasileira. Um outro ponto fundamental é a gente observar que, nesse mesmo contexto, os espanhóis estão nadando de braçada, significa dizer que os caras estão tendo acesso aos metais preciosos, tanto da região comandada pelos incas, ou habitada até então pelos incas, como também pela região habitada pelos astecas. Um outro ponto fundamental é a gente observar a proximidade geográfica entre Portugal e Brasil, e um elemento que é um elemento central, né?
é a gente observar que a partir de 1530 mais ou menos, outras nações se fortaleceram na Europa, e essas nações elas também vão ambicionar o mercado oriental. Isso significa dizer que Portugal vai acabar passando, sofrendo ali um processo de competição com outras regiões europeias, os ingleses, os franceses, os holandeses, enfim, uma série de outros povos. Então, é importante que vocês guardem essas 3 perguntas, consigam estabelecer ou consigam responder essas 3 perguntas, assim como também consigam mencionar essas palavras-chave. Tem alguns outros elementos que eu preciso mencionar, mas eu os menciono na própria narrativa. É isso.